Olá, começa agora o programa Vida Saudável e em tempos de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, as pessoas têm passado menos tempo na rua e transferido as atividades presenciais para trabalhar em casa e assistir a aulas online, por exemplo, assim como nós, que estamos tomando todos os cuidados de segurança, mantendo inclusive as entrevistas de forma virtual. E é sobre este assunto que iremos conversar com o médico oftalmologista. Ele vai falar sobre os primeiros sintomas da vista cansada, dos danos causados pela exposição por muito tempo ao celular. Também iremos conversar com uma mãe que está preocupada com o tempo que a filha de 7 anos passa à frente do celular. E ainda uma entrevista com a psicóloga Branca Braga, que vai falar sobre como lidar com essa ansiedade no período de pandemia e substituir o uso do celular por outros momentos de lazer. Bom, você não saia daí, eu volto já já logo após o intervalo. E nesse período de pandemia, muitas escolas transferiram as aulas presenciais para as aulas online. Aí já são muitas horas na frente do computador, do tablet ou do telefone. Essa é a preocupação da mãe, Fabrícia Mesquita, que ela é mãe de Maria Valentina, de 7 anos. Ela está preocupada com o tempo que a filha passa à frente do tablet ou do smartphone. É o que você confere agora na entrevista. Nesse período de pandemia, muitas atividades passaram da forma presencial para a forma virtual. É assim no trabalho e também as aulas. Eu vou conversar agora com a mãe de Valentina, que tem 7 anos, a nutróloga, gastróloga Fabrícia Mesquita. Obrigada pela participação, Fabrícia. Olá, tudo bem? Estamos aqui para conversar. E me conta, como é a rotina de Maria Valentina? Porque ela frequentava a aula todos os dias, ia ao colégio, tinha interação com os coleguinhas e agora tudo isso ficou através de uma tela, ou de celular ou de computador. Como é que está sendo isso? No início foi bastante difícil, né, contornar essa situação de Valentina sempre ter que ficar em casa. Que antes ela ia para a escola, tinha suas atividades, seus exercícios físicos, suas atividades na escola, o contato físico com suas amiguinhas, né? E hoje não tem mais, né? Então, para ela, como ela mesma disse, eu estou entediada. Muitas vezes ela diz que está entediada, né? Mas a rotina dela hoje é enfrenta a aula online, né? Enfrenta uma tela de computador das 8 às 11h30. Para ela é muito difícil manter a concentração. E Valentina, ela sempre gostou de estar com o celular na mão, para YouTube, para ficar jogando, para ficar conversando com amiguinhas. E eu tive que ser um pouco dura com ela, retirar o celular durante a semana. Foi difícil, está ainda sendo difícil, mas eu tive que ser dura e deixar somente nos finais de semana, porque ela já estava começando a se prejudicar também na nutrição. Então, nessa pandemia, ela só queria se alimentar em frente, com o celular na mão. Na hora da alimentação, até ela vai provocar uma distração, né? Então, de vez de ela estar prestando atenção lá na mastigação, na textura, no sabor do alimento, ela vai estar competindo, né? O cérebro vai passar informação e vai estar competindo com o quê? Com as cores do vídeo que ela está assistindo, com a música. Então, tudo isso vai prejudicar na nutrição também, além da visão, da nutrição da criança. E ela reclama de algum problema assim de vista? Ai, mãe, eu tô com a vista cansada, eu tô com dor de cabeça. Ou quando a professora coloca a aula online, eu peço para ela aproximar um pouquinho, porque eu tô com dificuldade de ver. Ela assiste aula no meu computador, que não é uma tela pequena, é uma tela grande. E mesmo assim, quando a professora coloca a agenda na tela, ela pede, tia, dá um zoom na tela, aumenta a tela para eu escrever melhor. Aí eu tô do lado dela, fico, meu Deus, eu tô enxergando bem direitinho. Valentina tá pedindo para aumentar, para dar um zoom. E é preocupante isso. Sua experiência de mãe nesse período de pandemia, qual é a dica que você dá para outras mães e que estão vendo os filhos ali direto no tablet, no celular, no computador? O meu conselho é que retire sim o celular, o tablet, né, durante a semana.
fazer o que eu estou fazendo. No final de semana, eu só deixo a Valentina ficar nesse máximo de 2 horas, né, que é o permitido, fracionado. Ela me pede para o telefone, usa 20 minutinhos. Valentina, a mamãe precisa trabalhar no telefone. Aí depois mais 30 minutinhos, assim completando as 2 horas, somente no final de semana, sábado e domingo, somente. Para que tudo melhore, a concentração, a alimentação, tudo. E também não prejudicar a visão. E no próximo bloco você acompanha a entrevista com o médico oftalmologista que vai falar sobre os primeiros sintomas de uma vista cansada, exposta há muito tempo à frente do celular ou do computador. Não saia daí que eu volto já já. Quem passa muito tempo utilizando o celular ou computador já pode apresentar algum sintoma de prejuízos da visão. Mas quais são esses sintomas? É o que vai esclarecer o médico oftalmologista Dr. Rosendo no bate-papo que você confere agora. Nesse período de isolamento social, muita gente transferiu a vida do trabalho, a vida nas escolas, nas universidades para casa, né? É o chamado home office ou aulas virtuais. E com isso aumentou o tempo de utilização dos smartphones, tablets e também computador. E é sobre isso que a gente vai conversar com o oftalmologista Dr. José Rosendo, se isso prejudica a visão. Dr. José Rosendo, obrigada pela participação. Obrigado, estamos sempre à disposição. O uso prolongado de telas, quer seja celulares, que tem uma tela menor, smartphone, ou mesmo computadores que teriam uma tela maior, eu diria que o uso prolongado é o grande vilão dessa história. Nós temos um músculo dentro do nosso olho que é chamado músculo ciliar, que se contrai para dar o foco na distância de uma tela próxima. O excesso de utilização desse músculo leva efetivamente a cansaço visual. Então, eu diria que é importante ter intervalos e se preconiza hoje que a cada meia hora haja pelo menos 5 minutos de intervalo ou a cada 1 hora, 10 minutos. E nesse intervalo, se olhar para o horizonte para o nosso olho é a partir de 6 metros, quando esse músculo efetivamente está relaxado. Quando esse músculo do olho está fadigado, está cansado, quais são os sintomas? Como é que eu posso perceber isso em mim, por exemplo? O olho ele pode ficar desfocando, ok? Você perde a precisão de foco e normalmente pode vir sintomas. O olho ficar vermelho, dor de cabeça é muito frequente e a fadiga, como qualquer outro músculo. Isso pode levar a problemas mais sérios futuramente? O prejuízo é exatamente o cansaço, fadiga do músculo, que se chama de espasmo muscular. Quer dizer, você perde o foco em função daquele músculo não obedecer o comando que é dado a ele. Tem gente, doutor Rosendo, que usa o brilho do celular muito alto, né? O brilho máximo do celular. Isso também pode prejudicar a vista? Isso pode variar de paciente para paciente em função da fotossensibilidade de cada um. Vamos pegar um exemplo prático. Um paciente nórdico que tem um olho claro, ele está adaptado a uma região com menos luz. Nós que estamos nos trópicos estamos habituados com muito mais luminosidade. Só que o excesso de luminosidade de telas, ela altera também o filme lacrimal. E o filme lacrimal, ele além de proteger o olho, ele também funciona como se fosse o primeiro grau que a gente tem dentro do nosso olho. O segundo seria a córnea, o terceiro seria o cristalino, que é a lente propriamente dita. As pessoas às vezes compram aquele colírio que vende em farmácia sem receita. A automedicação jamais. A automedicação, principalmente com o uso de corticoide, você pode levar a camuflar um diagnóstico e usar um corticoide que sabidamente vai ter efeitos colaterais, até porque ele tem uma ação que teoricamente em início é benéfica, mas com o uso frequente, com o uso contínuo de corticoide, você pode levar a aumento da pressão do olho, a um determinado tipo de catarata provocado pelo corticoide. Quais dicas mais quem está nos assistindo pode praticar em casa para preservar a visão? Lavar mão. Com as mãos limpas, lavar o rosto e lavar os olhos. Obviamente com produtos com água, a água mais pura possível.
necessariamente não precisa ser um soro fisiológico. Eu digo que uma água mineral, que é uma água teoricamente sem produtos químicos, é o suficiente para a limpeza e não tendo nada. É a melhor opção. Doutor Rosendo, com toda essa questão de pandemia, há dados de transmissibilidade do vírus além de nariz e bem pelos olhos? Se esperava, no início do Covid, que a gente tivesse um índice de contaminação a nível de conjuntiva ocular muito mais significativo. Vou fazer uma comparação básica para você entender. Os outros vírus, tipo influenza, etc., quando tem um número significativo de pessoas com a virose, a gente tinha também um número significativo de pacientes com conjuntivite viral. Com o Covid, isso, graças a Deus, não aconteceu. Nós, oftalmologistas, nos preparamos para essa demanda e, efetivamente, não existiu. Eu diria até que mucosas, o vírus ele se deu muito melhor com mucosas, que seria oral e nasal, do que com conjuntiva ocular. Doutor Rosendo, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho ou tirar alguma dúvida, como é que ele encontra? Quais são as redes sociais? Instagram, @iolhos. Bom, e no próximo bloco você confere um bate-papo com a psicóloga Branca Braga, que vai falar sobre toda essa ansiedade gerada no período de pandemia e como sair um pouquinho do celular. Não saia daí, eu volto já. Sair da frente do celular ou do computador nem sempre é uma tarefa fácil, mas a psicóloga Branca Braga vai dar algumas dicas sobre como aproveitar o nosso dia com outros momentos de lazer. Branca, nós estamos em um momento que algumas pessoas passam mais tempo em casa do que no trabalho, as atividades foram suspensas, está tudo sendo retomado de forma gradual. E como fazer para conter essa ansiedade de estar em casa, de não poder sair, de trazer o trabalho para dentro de casa, a escola para dentro de casa, e isso causa uma certa ansiedade. Já é muito comum a dificuldade que o ser humano tem em lidar com o seu próprio vazio natural existencial, né? Essa já é uma questão que incomoda muito o ser humano de um modo geral. E aí, com a pandemia, com o isolamento social, isso gritou, né? E levou a um aumento de uma ansiedade ou de um humor mais deprimido, às vezes até angústia, por conta dessa questão. Como é conviver comigo mesmo? Né? Como é que eu fico aqui sozinho comigo se eu sempre fugi de mim? Se eu sempre precisei ter alguns escapes para não ter que lidar com as minhas emoções tal qual elas são. E aí as pessoas têm como primeiro recurso o quê? O celular, o computador, as redes sociais, os jogos, quando se trata de crianças, os jogos eletrônicos. E, ao mesmo tempo, um conforto também para esses pais que têm filhos pequenos, de ter os filhos ali intertidos quando eles precisam trabalhar, quando eles precisam produzir, ou até mesmo descansar, né? Só que isso está levando muito tempo, são 6 meses de isolamento social. Muita gente ainda está isolada, principalmente as crianças. E o ideal é que você possa construir atividades que você possa se relacionar com você. Por exemplo, uma atividade física ao ar livre, né? Isso já é permitido, principalmente com as crianças. Jogos de tabuleiro, jogos interativos, uma leitura de um livro, ouvir música, cuidar da própria casa, enfim, mudar algo na decoração, fazer ou aprender. Para quem gosta de cozinhar, tem pessoas aí se descobrindo verdadeiros masterchefs na quarentena que nunca tinham cozinhado antes. Então, são algumas atividades que permitem com que você entre em contato com você, para que você perceba que a relação social, sim, é importante, porque somos seres sociais. Então, isso faz falta, isso pesa realmente. Mas antes de sermos seres sociais, somos individuais. Então, para que a gente possa ter uma boa relação social, é preciso que a gente tenha uma boa relação com nós mesmos.
Utilizar até mesmo esse período de isolamento, esse período mais em casa para se conhecer, né? Tem as pessoas que estão em sofrimento, sim, mas você também consegue perceber pessoas que estão fazendo desse limão uma limonada, né? Os grupos de meditação cresceram muito, até esses grupos de WhatsApp de meditação cresceram muito. A atividade física, você não tem bicicleta para comprar em Natal, pelo menos até pouco tempo não tinha, porque as pessoas resolveram fazer atividades ao ar livre, era o que permitia a elas sair desse quadrado de dentro de casa, né? As pessoas estão correndo na rua, correndo na praia, as pessoas estão buscando se cuidar. Você acha que isso é essencial, não guardar as emoções? Quando a gente fala, a gente tem a possibilidade de ressignificar, né? E o suicídio tem uma questão que é a dificuldade de falar, porque existe muita dificuldade em ouvir o que o outro está dizendo, principalmente quando se trata de dor, né? A dor incomoda, então a gente evita. E aí, se alguém fala que não está bem, que está muito angustiado, que chega a pensar enfim, tirar a própria vida, geralmente essa pessoa recebe de volta: olha, confia em Deus, vai dar tudo certo, né? Não pense assim, vamos pensar positivo, mas na verdade não está nada positivo internamente. Ela está precisando falar sobre a angústia que ela está sentindo. Né? Não é falta de Deus, não é falta de positividade, é uma angústia da qual ela não consegue muitas vezes nem nomear. É um vazio que dói. Então é preciso deixar essa pessoa falar sem preconceito, sem interrupção, né? Só ouvir. Às vezes apenas o ouvir causa um efeito tão positivo que você não faz ideia. Tem muitos jovens reclamando desse isolamento, que estão em casa, que estão deixando de sair, de ir para barzinho, de ir para shopping, mas em contrapartida eu já ouvi muito idoso falando: nesse período eu sei que é muito triste, é um período que tem mortes, tem doença, tem todo esse cenário, mas nesse cenário eu estou achando meus parentes mais próximos de mim. Esse carinho, essa troca de afeto é muito importante, né? Talvez seja o grupo mais atingido, não só pela questão física, né, fisicamente, quanto pela questão emocional, principalmente aqueles que moram sozinhos. Mas a gente percebe até nos próprios condomínios, grupos de apoio assim, a esses idosos, que um faz um bolo, leva, deixa para o outro, não só da própria família, mas assim dos vizinhos. As pessoas começaram a conhecer seus vizinhos, porque muita gente entra e sai dos seus prédios, dos seus condomínios, das suas casas e não sabe nem quem mora do lado. E agora, nessa pandemia, meio que essa sensação de comunidade, ela se fortaleceu, e isso é muito importante para superar um momento como esse. A solidariedade e a comunidade. Existe uma pesquisa que ela aponta que os países mais solidários são os países que vivenciam de uma maneira com menos prejuízo uma situação de pandemia do que os países mais individualistas. Então, esse sentimento de pertencimento à comunidade, eu sou útil, eu posso ajudar o outro, eu posso colaborar, eu posso participar da vida do outro, é muito importante. Para a gente finalizar a nossa entrevista, se você pudesse dar uma dica para quem está em casa, para passar um pouquinho dessa ansiedade, você falou muito dos trabalhos manuais, de se conhecer, de ter interações sociais por meios virtuais, que seja, que isso alivia, e também falar um pouco com o outro. É isso mesmo? Sim, exatamente isso. Né, você poder descobrir uma forma de vida mesmo nesse isolamento. Né? As redes sociais, elas estão servindo muito nesse momento, porém é necessário ter uma certa noção de tempo, porque o excesso de estímulo nas redes sociais faz você aumentar a produção de dopamina, que é o hormônio do prazer. Começa que precisa o tempo inteiro olhar o que foi que postaram, o que foi que disseram, será que curtiram, será que não curtiram? Você acha que se você estiver longe do seu celular, você perdeu alguma coisa que o outro ganhou, que você não tem. E isso leva a um aumento de ansiedade muito grande. Então, usem as redes sociais, mas de forma moderada. Né? Não tem como tirar também esse momento dos jovens, porque para eles está sendo muito difícil você ser uma criança e ser um adolescente e não poder interagir
né, presencialmente, socialmente, porque já não estão na escola, então eles precisam sim ter esse momento, mas tudo de forma moderada, e esse limite quem vai determinar são os pais. Importante preservar principalmente os momentos do dia a dia, né, as funções necessárias para que a gente tenha um dia saudável, como o horário da alimentação, né, eu preciso desligar porque eu preciso sentar na mesa e comer sem celular, sem computador. A hora do sono, o sono é muito importante, até para que eles consigam se concentrar no dia seguinte na aula, ter atenção, concentração e não ter nenhum déficit de aprendizado. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, tirar alguma dúvida com você, fazer alguma pergunta, como é que faz para entrar em contato? Eu tenho uma conta profissional no Instagram, que é @brancabragapsi, e tenho um canal no YouTube que também é Branca Braga PSI. É aberto, fiquem à vontade, vou adorar tirar as dúvidas de vocês. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se puder, não esqueça, fica em casa. Até a próxima edição.